Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Nessa manhã nós queremos começar como o Senhor pede e cada adorador comece, na presença dele, ao lado dele, olhando nos seus olhos, clamando pelas suas bênçãos e reconhecemos que pela fé as mãos do Senhor estão estendidas sobre cada um de nós para abençoar a cada filho que nessa manhã recobra das suas mãos as suas bênçãos. E temos a certeza que quando nós estamos agradando ao Senhor, fazendo a sua vontade, a nossa vida é extremamente abençoada por Ele. Por isso que eu quero nesse momento deixar com você uma parte da palavra de Deus do Salmo 91, verso 14. Que a palavra de Deus diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Salmo 91, o verso 14. Quando nós nos levantamos pela manhã e buscamos nos encontrar com o nosso Deus, é uma expressão de amor. Nós estamos dizendo para Ele que queremos viver ao seu lado e Ele reconhece e entende que nós estamos o buscando para que possamos expressar o quanto nós o amamos. E como resposta em buscarmos a Deus, Ele nos promete no mesmo versículo que vai nos livrar de todos os males e vai nos colocar a salvo. Porque nós conhecemos e buscamos o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. É o que nós entendemos no Salmo capítulo 91, o verso 14. Mas a cada manhã também nós somos desafiados a sermos alimentados. É o nosso primeiro alimento, é o nosso primeiro compromisso e estudarmos um capítulo da palavra de Deus. Porque a Bíblia, quando ela está aberta, é a voz de Deus falando para o nosso coração, orientando a nossa vida, nos ensinando como é que nós devemos viver. Por isso que nesse instante nós iremos estudar mais um capítulo da palavra de Deus. Entendo que os 24 capítulos do livro de Josué que nós estudamos a cada manhã foi extremamente gratificante, abençoado e abençoou a nossa vida. Mas nessa manhã nós estamos começando um novo livro, que é o livro dos Juízes, o livro dos libertadores. O povo de Deus, após a morte de Josué, consultou o Senhor e o Senhor falou que deveria então escolher líderes, juízes, para que pudesse conduzir o povo do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Volto a falar para você que estudar o livro de Josué foi extremamente saboroso e gratificante para nós, porque nós vemos o povo de Deus alcançar e ampliar os seus limites sob a bênção de Deus. Eles viveram uma vida vitoriosa. Josué abençoou por demais a nação de Israel. Mas quando nós nos deparamos com o livro de Juízes, tenha certeza, nós iremos nos decepcionar, porque veremos o povo de Deus enfrentando muitas derrotas. Mas é claro, a vida de um ser humano deve ser composta de muitas vitórias e muitas derrotas. Seria saudável se nós nunca enfrentássemos nenhuma derrota. Mas como nós nos encontramos nesse mundo de pecado, possivelmente você já tenha sentido o sabor da derrota, como também já senti em alguns momentos da minha vida. Mas nós precisamos aprender com os momentos negativos a não mais cometer os mesmos erros. Por isso que convido você nessa manhã a uma jornada no livro de Juízes. Queremos ter um olhar de aprendizado quando nos depararmos com as derrotas do povo de Deus, pedindo ao Senhor que nos livre dos mesmos males que o povo de Deus no passado cometeu. Quantos erros o povo do Senhor se envolveu porque deixaram de cumprir as ordens do Senhor. Não tinha se passado muito tempo após a morte de Josué, ele tinha feito um discurso para os líderes, para os juízes, para o povo de Deus, para o seu povo, falando que eles deveriam amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, educar os seus filhos. Não se demorou muito, quando então agora entrou a fase do juízo e dos libertadores, o povo do Senhor se esqueceu das orientações deixadas por Josué
e começaram a se envolver com ídolos, com outros povos, e a mão do Senhor foi retirada sobre a vida do seu povo. O livro de Juízes começa com a expressão depois da morte de Josué. Josué inspirou por demais, abençoou por demais a nação de Israel. Sob a liderança de Josué, os cananeus não tiveram forças para resistir ao povo de Deus. Josué foi o sucessor de Moisés e sob a sua liderança cada vez mais o povo do Senhor se fortalecia. Mas após a morte de Josué, Josué não teve um sucessor à sua altura. As maiores dificuldades do povo de Deus ao lutar com os cananeus que estavam instalados na terra era porque os cananeus eles não tinham governadores. Eles formavam apenas pequenas cidades-estados. Não havia um governador que pudesse governar todas as cidades que estavam dentro da terra de Canaã, mas elas estavam subdivididas. Cada cidade separada deveria ser uma batalha travada individualmente. Não era uma batalha coletiva. As batalhas deveriam ser travadas individualmente diante de cada cidade que se opunha e que tentava resistir o povo do Senhor. Isso trouxe muitas dificuldades para o povo de Deus. Mas as maiores dificuldades para o povo do Senhor não eram as cidades em si individuais, mas era a própria religião dos cananeus. Como era difícil para o povo de Deus ver os santos, os ídolos, e não se envolver com aquelas práticas religiosas, era a fraqueza do povo do Senhor. E isto trouxe sérias consequências para a tomada do restante da terra de Canaã. No capítulo 1 do livro de Juízes, o verso 2, a pergunta feita pelo povo de Deus é: quem subirá para lutar contra os cananeus? E enfaticamente Deus responde que deveria ser a tribo de Judá. Judá tinha assumido a liderança do povo de Deus. Judá não era o filho mais velho, mas diante da bênção do seu pai Jacó, Judá assume a liderança do povo do Senhor. E Deus determina que ele fosse o primeiro a lutar contra o povo cananeu. Há uma promessa divina nesse pedido. Deus estava prometendo entregar nas suas mãos o povo cananeu. E foi nesse momento que Judá convidou Simeão, porque Simeão também era filho de Lia, seu irmão, e ambos subiram para lutar contra os cananeus, e a mão de Deus estava sobre eles. As cidades mais próximas que eles entrariam em batalha eram Jericó e Gilgal. Estavam cerca de 760 metros a 1.100 metros e a mão de Deus estava sobre essas duas tribos e eles conquistaram, venceram os seus adversários e Deus estava ao lado deles. Juízes capítulo 1, o verso 5, a Bíblia menciona o nome de Adoni-Bezeque, é o nome de um rei. Adoni quer dizer Senhor. Portanto, Adoni-Bezeque era o rei de Bezeque. Os israelitas cortaram o seu dedo polegar para humilhá-lo, para que ele não tivesse condições de entrar em batalha. Deus concedeu a vitória sobre o rei Adoni-Bezeque. Cerca de 70 cidades foram conquistadas pelo povo de Deus. Dá para nós entendermos que as cidades estavam divididas dentro da terra de Canaã. Esse pode ter sido um número genérico, pode ter sido mais cidades ou um pouco menos, mas a prova é clara que as cidades estavam separadas, cada uma delas possuía o seu rei. Isso dificultava para que o povo de Deus tivesse a hegemonia para dominar a terra por completo. No verso 8 do capítulo 1 do livro de Juízes, nós podemos ver que o povo de Deus também atacou a cidade de Jerusalém. Embora sabemos que eles destruíram aqueles que estavam dentro da cidade e os muros da cidade foram derrubados, mas eles não ocuparam a cidade de Jerusalém. No futuro, o rei Davi, ele sim, passou a ocupar e a tomar a cidade de Jerusalém como sendo a sua própria cidade. E a cidade querida de Jesus, o nosso próprio Deus colocou o nome na sua cidade celestial como sendo a cidade de Jerusalém. Mas muitas cidades foram destruídas pelo povo de Deus, mas eles não tiveram condições de ocupar ou morar em todas as cidades que eles destruíam. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela tem uma idade aproximadamente de 5.000 anos. Juízes capítulo 1, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Disse Calebe:
A quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Nós sabemos que Caleb fazia parte da tribo de Judá, mas ele era quenezeu. Ele não era de fato da linhagem de Judá, mas ele foi adotado e recebido dentro da tribo de Judá. Caleb foi um dos espias que foi espiar a terra lá em Bel-peor, e ele foi otimista com Josué. Ele estava ao lado de Josué trazendo um relatório de fé, de confiança, crendo no que Deus poderia fazer por eles. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a vida de Caleb foi uma vida de inspiração. Era muito comum para uma família e para um pai de uma família propor para um soldado valente, se ele destruísse uma cidade e a conquistasse, ele colocaria como penhor a mão da sua filha. E foi isso que Caleb fez. Ele propôs para Otoniel. Otoniel lutou contra a cidade de Kiriat Sefé e a destruiu. Depois de vencer essa cidade, ele tomou como a esposa a filha de Caleb, Axa, se casou com ela e ele se tornou o primeiro libertador, o primeiro juiz do povo de Deus. Deus abençoou a união e a vida de Otoniel. Juízes capítulo 1, o verso 19, a Bíblia começa a descrever a fraqueza, ou por que eles não conseguiram ter o domínio por completo da terra prometida. Judá recebeu a ordem de Deus e Deus se comprometeu com Judá em estar ao seu lado em todo momento e lutar as batalhas do seu povo. Mas Judá não foi fiel a Deus como Deus esperava que ele pudesse ser. Aparentemente, quando nós olhamos para o verso 19, nós começamos a imaginar que Judá fracassou porque os seus adversários tinham carros de ferro com cavalos. Mas essa não é toda a verdade. De fato, os inimigos, os cananeus, tinham carros de ferro com cavalos, mas a tribo de Judá acabou se envolvendo com adorações pagãs dos cananeus, e Deus não poderia estar no meio do seu povo. Se a tribo de Judá tivesse se mantido fiel a Deus, não seria carros de ferro ou cavalos que poderia resistir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque. Acredito que nos ensina uma lição nessa manhã. Muitas vezes nas nossas empleitadas, nas nossas batalhas, nós fracassamos porque também nós damos brechas para o adversário. Nós não vivemos uma vida fiel como Deus espera que nós possamos ser. Às vezes achamos que coisinhas pequenas Deus irá tolerar na nossa vida e nós nos acomodamos com as nossas falhas e com os nossos erros, e é a razão pela qual muitas vezes bênçãos maiores ou grandiosas não irão cair sobre nós, porque nós já nos acomodamos, vivemos uma vida cômoda com os nossos erros e com as nossas falhas, e Deus não pode nos abençoar como Ele gostaria de abençoar por completo a nossa vida. No capítulo 1 do livro de Juízes, o verso 21, mais uma vez, aquele que escreveu o livro de Juízes começa a nos mostrar as falhas do povo do Senhor. E mais uma vez eu falo para você nessa manhã, razão pela qual nós precisamos estudar essa parte da Bíblia para que nós possamos tomar como exemplo a nossa trajetória, para a nossa caminhada. Aqui a tribo de Benjamim, eles não conseguiram expulsar os jebuseus que moravam dentro da cidade de Jerusalém. Embora sabemos que Judá já tinha destruído essa cidade, mas os jebuseus passaram a morar nos seus arredores e depois a reconstruíram. E quando a tribo de Benjamim teve nas mãos a responsabilidade que por direito eles tinham de propriedade essa cidade de Jerusalém, eles não conseguiram, porque eles se uniram aos jebuseus adorando aos seus próprios ídolos. E Deus não poderia dar-lhes forças para que eles pudessem destruir todos os seus adversários, unindo nesse tipo de aliança. A Bíblia usa a expressão até os dias de hoje, isto é, o autor do livro de Juízes, quando escreveu, ele estava dizendo: nos meus dias, até o dia de hoje, a tribo de Benjamim não teve forças para vencer os seus adversários. Juízes capítulo 1, verso 26, a Bíblia fala da terra dos heteus. Na época, a terra de Arã, atualmente hoje a Síria. Mas no período em que o povo de Deus saiu para lutar contra os cananeus, era Arã. Era uma terra extremamente poderosa, era a rota comercial daquela época, as grandes cidades estavam ali.
Mas o povo do Senhor, ao ver os comerciantes, em vez de destruí-los, eles resolveram pedir que eles pagassem tributos para eles, e isso foi um tremendo mal para o povo de Deus. A ordem de Deus é que eliminassem por completo. E por manter esse povo como sendo um semi-escravo, pagavam tributo para o povo do Senhor, eles acabaram sendo influenciados pelas culturas pagãs e a mão do Senhor foi retirada de sobre a vida do seu povo. Deus os deixou e eles, sem a bênção de Deus, se tornaram um povo comum e, consequentemente, foram destruídos pelos seus adversários. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 1 do livro de Juízes, muitas histórias nós veremos, mas nós precisamos nos apegar a Deus e tomarmos as experiências negativas do povo de Deus como exemplo para a nossa vida. Nós precisamos a cada dia amarmos mais o Senhor, porque reconhecemos que também estamos vivendo dentro do grande conflito. Nós enfrentamos batalhas diariamente. Primeira lição que nós precisamos aprender nessa manhã: quando Deus determina, nos ordena que nós devamos não nos filiar com nenhum mal, nós de fato precisamos repudiar. Quando nós tentamos tolerar por alguma razão ou com alguma desculpa, o prejuízo é para nós mesmos. Seremos nós que seremos destruídos. A ordem de Deus é para salvar, é para beneficiar, proteger o seu povo. Mas quando nós não somos restritamente obedientes, somos nós que pagamos um alto preço pela escolha que fazemos na nossa vida. Tenha certeza, Deus está preparando um povo para se encontrar com Ele. E Deus espera que esse povo a cada dia ame a sua palavra. Só poderemos saber qual é a boa vontade de Deus se a cada dia nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. A cada dia nós precisamos transpirar o que a palavra de Deus determina que nós possamos seguir. Se fizermos isso, tenha certeza que nós estaremos agradando aos céus. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações. Por favor, Senhor, nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.